Nesta aula, vamos resolver os últimos exercícios sobre limites que foram propostos na aula anterior. Calcule os seguintes limites. 16. Limite quando x tende ao infinito de x sobre raiz quadrada de x mais 1. Se calcularmos os limites do numerador e do denominador, perceberemos que ambos tenderão a valores muito grandes. Então, o limite quando x tende ao infinito de x é infinito. E o limite quando x tende ao infinito de raiz quadrada de x mais 1 é também infinito. Então, temos aí uma indeterminação matemática agora do tipo infinito sobre infinito. Se racionalizarmos a função, ou seja, vamos multiplicar o numerador e o denominador por uma expressão que remova o radical do denominador. Então, se eu pegar x sobre raiz quadrada de x mais 1 e multiplicar por raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x mais 1, vai ficar x, raiz quadrada de x mais 1, e quando eu multiplicar as raízes embaixo, vai tirar o radical, fica x mais 1. Agora, vamos dividir ambos por x, tanto o numerador quanto o denominador. Então, fica x, raiz quadrada de x mais 1 sobre x, dividido por x, mais 1 dividido por x. Cancelamos o x aí, fica em cima raiz quadrada de x mais 1. X sobre x dá 1, mais 1 sobre x. Então, podemos escrever o limite como limite, quando x tende ao infinito, de raiz quadrada de x mais 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Já vimos que o limite da função do numerador tende ao infinito, né? Se calcularmos o limite do denominador, o limite, quando x tende ao infinito, de 1 mais 1 sobre x, quando o x tornar-se muito grande, o termo 1 sobre x se tornará muito pequeno e próximo de zero. E o valor desse limite é igual a 1. Então, teremos um número muito grande no numerador dividido por 1. O resultado será um número muito grande e esse limite tende ao infinito. Quando isso acontece, dizemos que esse limite não existe. Número 17. O limite, quando x tende ao infinito, de 9x elevado a 49 menos x elevado a 9 mais 2 sobre 3x a 49 menos x elevado a 39 menos 19. Quando o limite tende ao infinito e envolve polinômios, uma boa tática de resolução é dividir todos os termos que aparecem no limite pela a maior potência de x que aparece. Nesse caso, é a potência x elevado a 49. Então, vamos fazer isso. A função pode ser escrita como 9x a 49 sobre x a 49 menos x elevado a 9 sobre x a 49 mais 2 sobre x a 49 sobre 3x a 49 sobre x a 49 menos x a 39 sobre x a 49 menos 19 sobre x a 49. Podemos cancelar o x a 49 aí em cima, vai ficar 9 menos, subtraindo os expoentes aí, vai ficar 40 embaixo, né? 1 sobre x a 40 mais 2 sobre x a 49. Embaixo também cancelamos o x a 49, fica 3 menos, subtraindo os expoentes, dá 1 sobre x a 10 menos 19 sobre x a 49. Se calcularmos o limite da função expressa dessa forma, é fácil perceber que todos os termos que contêm uma potência de x no denominador tenderão a zero quando x tender a infinito. Então, vai sobreviver apenas o 9 em cima e o 3 embaixo. 9 sobre 3 dá 3, então o resultado desse limite é 3. 18. Limite quando x tende a infinito de 2 elevado a menos x. O sinal negativo no expoente pode ser retirado se invertermos a base. Então, este limite pode ser reescrito como limite, quando x tende ao infinito, de 1 sobre 2 elevado a x. É fácil perceber que os valores da função do denominador tornar-se-ão muito grandes quando x tende ao infinito. Como o numerador é uma constante, quando x cresce, a constante será dividida por um número cada vez maior. Obviamente, o resultado dessa divisão fica cada vez menor e próximo de zero, portanto, no limite, o resultado é zero. 19. Limite quando x tende ao infinito de raiz quadrada de x mais 1 menos raiz quadrada de x.
Podemos verificar facilmente que ambos os termos da função tornam-se muito grandes quando x cresce. Observamos aqui uma indeterminação matemática do tipo infinito menos infinito. Se a gente multiplicar e dividir a expressão por raiz quadrada de x mais 1 mais raiz de x, fica raiz quadrada de x mais 1 menos raiz de x, vezes raiz quadrada de x mais 1 mais raiz de x, dividido por raiz quadrada de x mais 1 mais raiz de x. Observe que no numerador temos um produto notável, o produto da soma pela diferença, né? A menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Neste caso, o a vale raiz quadrada de x mais 1 e o b raiz quadrada de x. Então, podemos escrever a função como o quadrado de a, né, que é x mais 1, menos o quadrado de b, que é x, sobre raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Podemos cancelar o x com o menos x, então fica 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Podemos agora reescrever o limite como o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x. Quando x se tornar muito grande, a expressão do denominador se tornará muito grande. Já vimos que uma constante dividida por um número muito grande tem como resultado um número muito pequeno próximo de zero. Portanto, o resultado desse limite é zero. Número 20. Limite quando x tende a infinito de 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x sobre 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Podemos remover o sinal das potências negativas se invertermos a base dessa potência. Então, eu posso escrever como 2 elevado a x menos 1 sobre 2 elevado a x sobre 2 elevado a x mais 1 sobre 2 elevado a x. Se multiplicarmos o numerador e o denominador por 1 sobre 2 elevado a x, fica 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a x dá 1, menos 1 sobre 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a x vai ficar 1 sobre 2 elevado a x ao quadrado. E embaixo vai ficar 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a x dá 1, mais 1 sobre 2 elevado a x ao quadrado. Resolvendo esse quadrado aí, 2 ao quadrado é 4, então a gente pode escrever como 1 menos 1 sobre 4 elevado a x sobre 1 mais 1 sobre 4 elevado a x. Então, vamos escrever o limite novamente como limite, quando x tende a infinito, de 1 menos 1 sobre 4 elevado a x sobre 1 mais 1 sobre 4 elevado a x. Agora fica fácil perceber que o termo 1 sobre 4 elevado a x tende a zero quando x se torna muito grande. Então, esse limite vai dar 1 sobre 1, que é 1. Na próxima aula, vamos calcular a derivada de funções elementares utilizando a definição de derivada. Se você se recorda, essa definição envolve limites. Utilizaremos a definição para o cálculo de derivadas de funções.